Segundo Foucault, o suplício tem uma função jurídico-política. Trata-se de um cerimonial para reconstituir a soberania lesada. Trata-se, segundo Foucault, menos de estabelecer um equilíbrio que de fazer funcionar até um extremo a dissimetria entre o súdito que ousou violar a lei e o soberano todo-poderoso que faz valer a sua força. Então, pessoal, eu sou o professor Daniel Cidade. Quem está chegando agora, não se esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar se conhece alguém que possa ter interesse. Então vamos tentar concluir a questão do suplício hoje, tá? Esse espetáculo que tem a função de mostrar a dissimetria entre o poder entre o súdito e o soberano, né? Vamos pensar agora, vamos refletir um pouco, né? Que Foucault está falando antes, então, aí do século XVIII, né? Está falando o século XVIII, o iluminismo, que é o momento que vai surgir esse outro tipo de poder que a gente vai chamar de disciplinar. Vamos pensar que não existiam os mecanismos de controle que existem hoje no Estado moderno, né? Vamos pensar que para que alguns poucos exercessem poder sobre outros, precisava de uma série de mecanismos, ainda hoje, na verdade, só que os mecanismos hoje, eles são bastante sofisticados. Então, quando a gente pensa em suplício, a gente tem que pensar em uma tecnologia de poder que permite que uma pequena classe de pessoas exerça o poder sobre uma grande classe. Então, a minoria, né, especialmente antes da tecnologia, né, hoje em dia uma minoria com metralhadoras, canhões, bombas atômicas pode ser muito mais forte, né, se possuir o acesso a essas armas do que uma maioria. Mas ainda assim tem uma série de coisas a serem levadas em conta, tá? Também precisa de certo poder simbólico. Mas naquela época isso era muito mais forte. Uma minoria com armas precárias, etc., para exercer o poder sobre uma maioria, precisa de muita tecnologia. Essa tecnologia ela não é só poder, ela não é só força, ela também é toda uma questão psicológica, uma questão simbólica, é uma questão de hábito, é uma questão de espetáculo, é uma questão de medo, de duelo. Então o suplício, de certa forma, ele cumpre essa função de espetacularizar, né? Então até exaltar o poder do soberano, que precisa ser exaltado, senão não vai ser considerado legítimo, senão pode ser destituído a qualquer momento. Para que isso funcione, Foucault vai dizer, não é só uma política do exemplo, né? Diz que a gente pune para servir de exemplo para que as pessoas não venham a cometer outros crimes. Essa política do exemplo não funciona muito bem, né? Na verdade, o que existe aí é uma política do medo, tá? Essa política do medo tem o objetivo, e eu não vou cansar de dizer, de exaltar esse poder. Para isso, na página 51, Foucault é bastante enfático. O suplício não restabelecia a justiça, reativava o poder. Quer dizer, não tem, de certa forma, o objetivo da justiça. A justiça é sempre um ideal que nos sistemas jurídicos, nos sistemas de poder, fica muito a desejar. E Foucault, de certa forma, não é um idealista. Foucault não está buscando quando que é legítima a punição. Foucault não está dizendo o que merecem ou não merecem os criminosos, qual que é o poder legítimo do príncipe, etc. Foucault não joga esse jogo platônico. Foucault é mais maquiavélico. Foucault está querendo descrever como as coisas são, e o poder do suplício funciona dessa maneira. Foucault está escrevendo, ele não funciona em nome da justiça, ele funciona em nome do poder. Embora a justiça possa ser reivindicada em algum momento em termos de legitimidade. Foucault vai dizer que esse cerimonial ele não é só jurídico, ele é também militar. Trata-se de reforçar uma justiça armada. Temos aqui aquilo que Foucault chama de grande cerimonial de triunfo. Mas como a gente viu na aula passada, né, o suplício ele tem certo caráter de desafio. O que não estava previsto, mas começa a acontecer nas práticas cotidianas a partir do suplício, a partir dessa questão do desafio. O carrasco começa a ser colocado em xeque. Muitas vezes, se a execução fracassa, o culpado vai ser perdoado.
tá? Existe certa reivindicação, né? O próprio caso do Damien, que a gente viu lá na primeira aula, né? Que não conseguem cortar as coxas dele, dá uma série de problemas. Isso também é problema para o poder que pune, porque se o objetivo é reativar um poder, é ostentar um poder, o que acontece quando esse poder se demonstra fraco, quando ele titubeia, quando ele não consegue fazer o serviço direito? O Carrasco, de certa forma, ele representa esse poder. Claro, ele é um subalterno nessa hierarquia do poder, mas ele representa, ele é o símbolo desse poder. Então, quando ele fracassa, de certa forma, é essa justiça que fracassa. Então, esse culpado pode ser inocentado. E claro, Foucault cita na obra, né, eu tô tentando resumir aqui, o curso já tá ficando cheio de aulas e coisa e tal, vai demorar bastante para acabar, mas tô achando bastante interessante fazer as aulas. Mas é preciso deixar claro que Foucault enche de exemplos, tá? Ele documenta muito bem o que está acontecendo. Se parece que eu tô falando muitas vezes a mesma coisa, acontece bastante no livro também, então não surpreendam-se assim, também não precisa se ater tanto aos detalhes quando estiver lendo, né? Eu tô tentando trazer o essencial aqui pra gente entender bem a lógica de vigiar e punir. Então, nesse contexto, não só o Carrasco, né, um personagem central e o culpado, mas o próprio povo, né? O Suplício tem muito mais objetivo de exercer algo no povo do que no próprio executado. O executado vai morrer e é isso, a vida que segue para os outros, né? Então é esse povo que precisa, de certa forma, ser colocado nos eixos, de certa forma aceitar o poder soberano, espetacularizar a coisa. Então o povo é uma personagem central aqui. E o que começa a acontecer, né, quando começa a ter uma série de acontecimentos como exagero nas penas, né? O próprio Carrasco não conseguindo matar, começa a ter uma recusa do poder punitivo. Muitas vezes o povo se revolta, muitas vezes o povo impede uma execução, especialmente quando considera severa demais ou injusta demais. Porque, pasmem vocês, naquela época já existiam condenações injustas. Muitas vezes os condenados eram arrancados das mãos dos carrascos, muitas vezes os próprios carrascos sofriam violência porque a revolta era muito veemente, muito forte. Existe também um fenômeno psicológico que acontece em muitos suplícios, que o Foucault chama bastante atenção, e eu acho que um dos momentos mais interessantes dessa questão do suplício, que é o fato de que aquele que está sendo supliciado, ele não tem mais nada a perder. Ele vai sofrer uma morte violenta, ele já sabe disso, e muitas vezes existe aquilo que Foucault chama de discurso de cadafalso, onde a pessoa pode falar contra o poder, a pessoa pode se arrepender, a pessoa pode falar o que ela quiser, falar muitas verdades, e muitas vezes o poder merece ouvir muitas verdades. Trata-se de um instante em que nada mais é proibido, nada mais é passível de punição, porque a pior punição possível já está vindo e vai vir de qualquer jeito, independente do que você for falar. Então começa a surgir um tipo de resistência ao poder, que Foucault vai até chamar de carnaval, né? E essa resistência ao poder permite que os poderes sejam ridicularizados e os bandidos, os culpados, enfim, sejam tratados como heróis, sejam exaltados. Muitas vezes a coragem, né? Pessoas que sabem morrer são muito bem vistas pela história, até quando não fazem nada, grandes coisas, né? Então existe uma inversão de papéis que começa a ameaçar esse tipo de poder. Algo precisa mudar. Especialmente quando a condenação é considerada injusta, tá? Como a gente já deve saber, já pode presumir, existiam muitas considerações injustas, e como acontecia também naquela época, né, era muito comum que pessoas do povo, né, as pessoas pobres, as pessoas humildes, sofressem punições muito severas, e pessoas bem-nascidas não sofressem, né? Pessoas bem-nascidas já saíam impunes naquela época. Então, isso também, as pessoas também viam isso como injusto. Esse é um momento chave que a gente precisa entender, né? Existia certo tipo de injustiça, tá? O suplício, ele suporta certo tipo de injustiça que começa a se tornar intolerável. Então é preciso mudar o poder para não mudar a injustiça. Então, se você acha ainda que as penas são injustas, que as pessoas mais pobres vão à cadeia, isso lá pro final do livro vai ficar muito mais claro, né? O pobre vai ser
muito punido. As pessoas ricas não vão ser quase nada punidas. A gente vê isso, não precisa, poderia trazer dados aqui, mas eu acho que a gente nem precisa, dá para dispensar dados, é só olhar o dia a dia. Então, olha só, isso começa a se tornar intolerável no Suplício, então o poder precisa mudar para manter essa injustiça que está se tornando intolerável. Começa a surgir também certa solidariedade com pequenos delinquentes, porque quando era um assassino, etc., as pessoas têm até mais dificuldade de serem solidárias, mas muitos pequenos delinquentes eram supliciados. A justiça era realmente bastante injusta, como continua sendo, né? A gente vê bastante as pequenas delinquências sendo punidas e as grandes não sendo, dependendo de quem as comete, né? Então começa a surgir certa solidariedade com os pequenos delinquentes. Essa solidariedade, ela precisa ir embora, né? O poder, para se manter enquanto poder, ele precisa que não tenhamos solidariedades com pequenos delinquentes, né? Se a gente pegar o bandido bom é bandido morto de hoje, normalmente as pessoas que defendem isso, elas estão bastante aptas a aceitarem isso com pequenos delinquentes, estão bastante aptas a aceitar isso com as pessoas que moram nas favelas, com as pessoas que moram nas comunidades, que cometem um crimezinho aqui, outro crimezinho ali, algumas coisas que nem deveriam ser crime, mas que a gente também vai falar sobre isso mais pra frente, né, como a questão da guerra às drogas. Mas então a gente conseguiu, né, esse poder que vem substituir o Suplício, consegue extinguir a solidariedade com os pequenos delinquentes, tá? E manter a solidariedade com o poder que se reativa, o poder dos grandes, o poder das elites. Então isso já fica como provocação aqui nessa aula, porque ela tá bastante técnica, né? As aulas estão bastante técnicas, mas fica essa provocação, né? Olha que absurdo, começa a surgir solidariedade com pequenos delinquentes. Ela precisa ir embora, o poder precisa mudar. Nota-se que as próprias execuções não assustavam o povo, tá? O povo, a ideia de vamos punir de maneira extremamente violenta, porque isso vai dissuadir o crime, já tá claro que não funciona, não é assim que funciona. A teoria da dissuasão, que a gente fala em criminologia, ela é uma piada, ela é um terraplanismo em termos de criminologia, e no entanto é a teoria mais aceita, mais famosa e mais defendida, especialmente pelas pessoas de direita, né? Não vou ser isentão aqui. Existe todo um senso comum criminal que entende que as penas têm que ser muito fortes porque elas vão dissuadir o crime. Isso na verdade simplesmente não acontece. Então Foucault vai dizer que é muito menos os sentimentos de humanidade do que o medo político perante a ambiguidade do suplício que faz com que eles desapareçam. Tá? Então não é em nome dos coitados, das pessoas que estão sendo punidas, pelo contrário, é para poder continuar punindo as pessoas, os pequenos delinquentes, para poder continuar mantendo esse sistema injusto, que o suplício vai desaparecer. Medo político aqui é medo daqueles que estão no poder de eventualmente perder esse poder. Isso porque esses discursos de Kafka falso, né, trazem muito do que o povo sente, trazem muitas verdades, trazem muitas coisas. O supliciado, quando está à beira da morte, muitas vezes ele é até tornado até santo, ele é visto como herói, começa a surgir até uma glorificação de alguns criminosos, de tão injusto, né? Se a gente muitas vezes tem a sensação de que, ok, os criminosos fazem coisas erradas, mas o poder que se exerce sobre a gente é ainda mais criminoso, e na verdade eles são muito mais um bode expiatório, né? Ou um álibi, né? O Foucault vai usar literalmente a palavra álibi de uma classe dominante para se referir aos delinquentes numa entrevista que vai ser analisada com mais calma. Então existe toda a necessidade de acabar com o suplício. Mas se a gente vai acabar com o suplício, a gente vai colocar o quê? Né? Isso então é assunto das próximas aulas. Espero que a gente tenha conseguido entender legal a questão do suplício, por que ele existe, por que ele surge, né? Por que ele se mantém por certo tempo e por que ele precisa sumir, tá? Porque a gente vai precisar trazer eventualmente o suplício como exemplo, e isso diz muito sobre como funciona o poder até hoje. Então é isso, espero que tenham gostado, não esquece de se inscrever no canal, toda aquela coisa, e boa noite.